Salve, salve galerinha, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Hoje, pessoal, nós vamos nós vamos entender por que a religião cristã se tornou aí tão importante em toda a Europa, não é? Durante a Idade Média. Bom, para entender aí esse assunto melhor, né, pessoal, nós precisamos entender aí antes algumas expressões aí que vão aparecer muito durante esta aula. Uma das primeiras expressões seria aí a própria palavra cristianismo, né? O que significa cristianismo? Cristianismo, pessoal, seriam aí, então as religiões, não é, que crê em Cristo, né, que acredita aí em Jesus Cristo, ok? Então, cristianismo são as religiões que creem em Cristo. Bom, politeísta. O que seria então aí a palavra? Que significa a palavra politeísta, né? Poli, vários. Tel, Deus, né? Então, vários deuses, ok? Politeísta, vários deuses. Monoteísta. Monoteísta, um Deus. Mono, um. Tel, Deus. Maravilha até aí? Muito bem, então. Agora, pessoal, a gente vai, então, tentar entender como que a religião cristã ela se tornou aí a instituição, não é? A religião mais importante da Europa, principalmente no período medieval, né? Na Idade Média. Lembra da Idade Média, pessoal? Que começou lá em 476, né? Depois de Cristo, com o fim do Império Romano Ocidental. E ela vai, né, esse período vai aí até o ano de 1453, com o fim do Império Romano Oriental. Então temos aí a Idade Média. Bom, pessoal, a religião cristã, né, como que ela adentrou a região da Europa ali durante esse período, né? Como ela se firmou, né? Como ela se tornou tão forte, ok? Então existem aí algumas teorias a respeito, né? Mas a teoria mais aceita, pessoal, é a seguinte, né? No mundo politeísta, qualquer outro Deus é bem-vindo, né? Vamos lembrar que os politeístas, eles acreditam em vários deuses, né? Então, naquele momento ali que o cristianismo começa a adentrar ali o antigo Império Romano, a religião que existia na maioria das populações que viviam ali, né? Vamos lembrar que o Império Romano era gigantesco, né? Pegava desde lá da Península Ibérica, né? Onde temos Portugal, e ia até Jerusalém, né? Atravessava a Europa, pegava lá parte do Oriente Médio e também parte da África, né? Então tinham vários povos que pertenciam a esse império, que estavam dentro desse império. E a maioria desses povos eram politeístas. Eles acreditavam na existência de vários deuses, ok? Bom, o maior divulgador da religião cristã nesta época era Paulo de Tarso, né, pessoal? Ele andou ali, então, por todo o Império Romano divulgando a palavra de Cristo, né? A ideia de um Deus único. Então, obviamente, eles aceitaram muito bem a entrada desse, né, vamos dizer assim, desse novo Deus, porque eles eram politeístas, né? Então, eles são mais aí tolerantes em relação à aceitação de outro Deus, né? Para eles não é complicado isso. Mas aí o que acontece, né? Quando essa religião monoteísta, no caso aí, né, o cristianismo, adentra o Império Romano, né? As pessoas começam a entender melhor essa religião, começam a professar melhor essa religião, eles vão aí totalmente contra o politeísmo, né? Eles vão tentar combater o politeísmo, uma vez que eles acreditam aí, então, na ideia do Deus único. Qualquer outro tipo de Deus ou deusas que existem aí, né? Deuses e deusas, eles não podem existir dentro de uma religião monoteísta. Monoteísta, então, só um Deus, ok? Então é assim, eles adentram com certa facilidade, porque o politeísmo é tolerante em relação a isso.
o politeísmo, né? Eles aceitam outros deuses. Acontece que quando o monoteísmo adentra, ele acaba, vamos dizer entre aspas aí, não é, destruindo aí os outros deuses, né, ideologicamente falando aí, né? E daí passa a se pregar então a religião única que crê em um Deus único, né? Professor, qual que é essa religião nesta época, né? Qual era o nome dela? Pessoal, o nome dela nós conhecemos aí como católica, né? É a Igreja Católica. Ela pode-se dizer, então, que foi a primeira religião cristã, né? Primeira religião a acreditar em Cristo aí, a professar o cristianismo. Bom, mas como ela se tornou essa coisa tão forte, tão rica, né? Tão poderosa durante a Idade Média, né? Vamos lembrar que durante a Idade Média, a Igreja Católica será dona aí de 1/3 de toda a Europa, né? Pode-se dizer que ela era também uma senhora feudal. Quando começa isso? Bom, no começo dos tempos, pessoal, quando Paulo de Tarso divulgava o cristianismo ali pela região do Oriente Médio e Europa Oriental, os cristãos eles eram perseguidos, né? Eles eram presos. Os cristãos eles não aceitavam muitas coisas que o Império Romano pregava, né? Que o Império Romano ali tinha como certo, como a escravidão, por exemplo, né? A escravidão ela já existia no Império Romano, como nós já vimos, né? E o cristianismo ele não aceitava isso, né? O ser humano escravizar outro ser humano, né? Então a escravidão ela vai acabar aí durante também, conforme o cristianismo vai crescendo, a escravidão também ali naquele período ela vai desaparecendo pouco a pouco, tá? Dentro da Europa. É uma das causas que inclusive vai provocar o fim aí do Império Romano Ocidental. Bom, mas uma coisa que é muito relevante, que a gente tem que lembrar, temos que estudar aí, é o fato de que um imperador aí, né, o primeiro imperador no ano de 313, ele se converteu ao cristianismo, né? Esse imperador é a pessoa mais famosa, né, o homem mais público daquela época, não é? É igual hoje em dia, quando você vê aquele cantor que você tanto gosta vestindo uma camisa, vestindo um tênis, né, de alguma marca ali e tal, geralmente as pessoas que gostam daquele cantor, né, elas tendem a imitá-lo, elas tendem a seguir o estilo dele, não é? Foi mais ou menos aí o que houve ali, né? Só que com a religião, quando Constantino se converte, né, ele se torna cristão, então vai haver aí, ali na Europa, né, muitas pessoas também se convertendo ao cristianismo, né? Logo depois nós teremos aí um outro imperador, o Justiniano, que ele vai investir alto em igrejas, né? Vai mandar construir igrejas ali por todo o Oriente Médio, né? E essas construções também vão chegar ao Oriente Médio, não, perdão, pessoal. Ele vai mandar construir igrejas ali por toda a Europa Oriental, né? Que era o domínio aí do Império Romano do Oriente, no caso o Império Romano Bizantino. E cada vez mais igrejas, mais locais de culto, né? Significava que mais pessoas estavam cultuando aí essa nova ideia religiosa, não é? Essa nova religião. Daí você me pergunta, professor, mas não foram os bárbaros, né, que invadiram o Império Romano lá do Ocidente e que destruíram aquela parte do Império? Sim, são. Eles não eram politeístas? Sim, eles eram. Mas vamos lembrar aí outra coisinha, pessoal. Bem antes da invasão final, que se deu no ano de 476, né, os germanos, os bárbaros, né, de várias etnias, eles já estavam adentrando o Império Romano ali, né, de forma pacífica. Muitas vezes acabavam se integrando ao exército romano, né, casavam-se, né, entre romanos. Então, antes da invasão final, a invasão que deu fim ao Império Romano Ocidental, muitos bárbaros, né, já viviam ali dentro do Império Romano de forma pacífica, né, convivia, né, fazia parte da cultura romana e também da religião. Então, quando a invasão final acontece,
a única instituição de fato que vai sobreviver aí, né, do antigo Império Romano será a religião católica, será a religião cristã, ok? E ela terá um poder imenso aí entre os nobres, entre os grandes poderosos, tudo bem? Inclusive a questão do destino, né? A religião cristã daquela época, pelo menos aí os seguidores dessa religião, acreditavam muito no destino, né? Tudo é destinado por Deus. É nesse ponto, pessoal, que os nobres, né, os fidalgos, eles vão ganhar notoriedade. Por quê? Porque, por exemplo, se um senhor feudal ou se um rei, ele era rei, era porque era o destino, era porque Deus queria assim. E a igreja, obviamente, vai apoiar, né? O clero vai apoiar essa ideia. É daí que vai surgir, né, a ideia aí do direito divino dos reis. Né? Se eu sou rei, é porque Deus quis, então eu tenho que ser obedecido. Ok? Então essa ideia vai surgir aí. E é claro, a igreja apoiando os nobres apoiam a igreja. Né? Ou como dizem por aí, uma mão lava a outra. E a igreja, ela vai se destacar, ela vai se tornar realmente aí, de fato, uma instituição riquíssima na Idade Média, né? Isso aí vai perdurar até depois da Idade Média aí, em países como Portugal, como Espanha, né? Que tiveram predomínio, a Itália também, do catolicismo aí por mais tempo, né? A igreja nesse momento podia sim prender pessoas e até mesmo mandar executá-las, né? Ela tinha esse poder aí secular, vamos dizer assim, não é? Ela fazia parte ali daquele mundo, ela cobrava impostos, né? Aliás, a igreja era a única que não pagava impostos, tá, pessoal? Mas ela recebia tanto dos servos quanto dos nobres, né? Geralmente os nobres pagavam em terras, né? Dava propriedades para a igreja. Era muito comum, por exemplo, quando um nobre estava lá nos momentos finais dele, não é? Ai, meu Deus, ai. Me chama o padre, que eu preciso me confessar e comprar a minha indulgência. Indulgência? Sim, eu preciso comprar, eu preciso pagar aí pelos pecados que eu cometi. Daí você pensa, pagar pelos pecados que ele cometeu? Tudo bem, meu filho, eu estou aqui pronto para receber a sua confissão. Pode começar. Padre, eu matei, eu roubei, eu fiz muito panteiro por aí, padre. Eu fui muito mal. Tudo bem, meu filho. É só você doar um pedacinho de terra para a igreja. Aquele pedacinho do norte do seu feudo lá serve, tá? Tem um espacinho bom ali. E todos os seus pecados estão perdoados. Em meu nome e em nome de Deus. Agora eu já posso morrer em paz. Pois é, pessoal. Eu sei que parece estranho à primeira vista, não é? Mas a igreja também vendia as indulgências, ou seja, a pessoa podia pagar aí para ter os seus pecados anulados. Assim sendo, elas iam direto para o céu. É claro que os senhores feudais, como os nobres da época, e o dinheiro deixou de existir durante um longo período, essa indulgência era paga na forma de terras mesmo, não é? Já os mais pobres também tinham essa possibilidade de pagar as indulgências, porém era de outras formas, não é? Poderia ser aí com uma quantidade grande de alimentos, ok? Ou até mesmo alguns animais que seriam aí doados para a igreja, e assim os seus pecados seriam perdoados. Bom, pessoal, mas esse é um assunto já para outra aula, ok? Então, o mais importante aqui é tentar entender como a Igreja Católica, né, como o cristianismo se tornou aí a principal religião na Europa medieval. É isso aí, galerinha. Tchau, tchau.